Jai, mulheres maravilhosas, hoje no nosso Espada Alma, nesse episódio de sextas-feiras, nós vamos falar sobre a crise da meia-idade. Aí você pode perguntar, que crise é essa? A vida é feita de crises desde o momento que a gente nasce, até o momento que a gente dá a nossa última exalação nessa jornada de uma existência. Mas quando as crises elas são devidamente aproveitadas, nós temos momentos de grande crescimento na vida. E quando não, a gente parece que fica patinando nessas situações, levando aquelas incontáveis recorrências. Se esse assunto fez sentido para você, se inscreva nesse canal, clique nas notificações, porque por aqui a gente sempre vai falar de assuntos profundos que vão envolver todas as dimensões do ser. Mas especialmente nessas sextas nós falamos dessa dimensão espiritual. A gente fala desses assuntos profundos que vão tocar muito o coração de cada uma. Eu sou a Rô Pacheco e eu te ensino, mulher 50 a mais, a aliviar tuas dores e despertar para quem tu és. Muitas vezes nós passamos pelas crises sem nos darmos conta, mas as crises elas são episódios naturais da vida. Mas quando a gente sabe, ou quando a gente tem conhecimento disso, porque você pode estar se perguntando qual é o indício de uma crise? Geralmente são momentos muito inquietadores. É como se a gente botasse uma roupa e aquela roupa não se ajusta adequadamente. Essa é uma sensação de crise. E eu fiquei refletindo muito ao preparar esse conteúdo e comecei a fazer um flashback, pessoal. E quando eu dou uma prática de yoga, sempre que eu peço para os meus alunos finalizarem o momento do relaxamento, irem para uma postura que a gente chama de Parshvapindasana, que é a postura do embrião. Essa postura é um retorno de lado. Nós vamos deixar um card por aqui, porque dentro dos nossos vídeos nós já falamos de qual o jeito correto de se levantar de manhã. O que isso pode gerar de benefício para você. E eu falo muito dessa posição, de virar de lado. E por que é posição do embrião? Porque quando o bebê está pronto, o útero não cabe mais aquele tamanho de ser. Ele não comporta mais, aquele lugar já é um lugar pequeno. E toda crise, se você analisar bem, toda crise que você passa na vida, você se depara sempre com um lugar que é pequeno. E é pequeno porque é desconfortável, é pequeno porque te adoeceu, é pequeno porque gerou alguma incompreensão na sua vida. É pequeno, é simplesmente pequeno. Isso sempre é um prenúncio de uma crise. E durante a infância, a gente tem muitas crises. Por exemplo, um bebê que vai evoluindo nos seus processos naturais, a gente chama isso de padrões neurológicos, do bebê que rola, do bebê que engatinha, do bebê que braqueia. Nós somos uma versão disso mesmo na idade adulta, a gente vai por fases. Então a gente abandona um padrão para que outro nasça. E nessa interface entre aquilo que eu era e aquilo que eu desejo ser, o que medeia, o que está no meio de uma etapa e outra, isso é a crise. E a crise geralmente não é confortável. Você que já teve teus filhos, ou você que já acompanhou um bebê, quando ele começa a ter os dentes, eu estou acompanhando a minha netinha agora, é uma grande crise dentro da vida do ser humano. Uma crise de muita dor, mas é preciso que algo nasça para trazer toda uma liberdade dentro do processo da alimentação. Consegue perceber que tem um sentido disso tudo nas nossas crises atuais? Que quando alguma coisa dentro de nós precisa nascer, nós ficamos desconfortáveis? Muitas vezes a gente se debate nisso e a gente pensa muito, será que isso vai dar certo? Será que isso é para mim? Será que eu não devo continuar nesse lugar? Será que esse sofrimento não faz parte? Não, é um momento de transição, mas necessário. E esse exemplo tão comum que a gente tem da borboleta dentro da sua pupa, que dentro de muitas linhas interpretativas vão falar que essa é a noite escura da alma, é aquele momento onde você precisa se debater dentro desses questionamentos para que algo dali melhor saia. E quando você passa por essa crise,
quando você transcende a essa crise, você sempre vai se ver melhor. Mas a gente pode também trazer o contraponto. Muitas vezes as crises se repetem também na vida, muitas vezes as mesmas, porque nós não conseguimos tirar daquilo proveito, porque as crises, elas fazem parte, mas fazem parte e vão dar esse startup na nossa vida desde que a gente aproveite devidamente. E eu quero trazer um caso aqui para que a gente entenda, porque dentro desse método, do método em que eu ensino, eu tenho acompanhado muitas pessoas ao longo das suas trajetórias, e muitas pessoas eu já acompanho há muito tempo. Eu tenho um caso em específico de uma aluna que trabalhava dentro de um órgão público num cargo muito elevado, em que ela foi acometida de um câncer. E no momento em que ela teve esse câncer, ela se percebeu ali contrária mesmo a tudo aquilo que ela acreditava. Então, quando nós vamos de forma contrária àquilo que são valores para nós, a vida, não é que a vida nos cobra isso, na verdade esse processo é sempre um processo interno, sempre interno. Nós, mesmo que inconscientemente, quando nós saímos daquilo que é o natural, pensando num caminho, se a gente se distancia disso que é natural, e a natureza ela sempre está relacionada ao equilíbrio, a natureza ela está sempre relacionada ao bem-estar, a natureza ela está sempre relacionada à saúde, a natureza ela está sempre ligada a uma homeostasia, a um equilíbrio. Lembrando que equilíbrio não é algo estático, né? O processo do equilíbrio é um processo sempre de acomodação, de kshanti, como a gente falaria isso em sânscrito, um processo de ajustamento. E ela, nessa situação, percebeu uma característica interna, né? Uma característica psíquica de sempre ceder, sempre ceder, sempre ceder, sempre dizer sim. E sempre sims dizem respeito a nós, aos nãos que a gente diz a si mesma, né? A gente diz um sim para fora e diz um não para a gente. Esse foi o primeiro momento da vida dela, de ruptura, foi uma grande crise, porque não é nada fácil a gente descobrir que tem um câncer. A gente questiona muito a vida, é uma grande crise essa. Mas quando a gente fala de uma crise, por exemplo, esse é o caso dela, né? E aí ela empreende toda uma mudança e vive muito bem depois dessas mudanças operadas, mas precisou viver uma crise. Agora, quando a gente fala de crise de meia-idade, mas como eu já falei, a gente vai vivendo crises ao longo da vida. Eu falei um pouquinho da infância, mas a gente vai viver uma crise absurda no momento da adolescência, muito grande, uma crise de identidade, uma crise de não ser, de não imitar o pai e querer ser diferente do pai e contestar o pai. Aí a gente vai viver uma crise, a gente vai viver muitas crises amorosas dentro de uma mesma relação, ou a gente vai viver crises nas várias relações que tivemos. A gente pode ter uma crise profissional, a gente pode ter uma crise dentro do trabalho, a gente pode ter uma crise no sentido de perceber que o rumo profissional ou a escolha profissional que eu fiz não é aquela. E tudo que vai contra o coração vai gerar sofrimento e vai trazer crises enormes. Mas daí eu pergunto, né? Será que a gente precisa mesmo passar por tanta crise? Será que a gente precisa mesmo? Porque elas são processos naturais dentro desses ciclos que eu falei, mas algumas crises muitas vezes são geradas por nós mesmas. Às vezes nós estamos dentro de uma situação que poderia ter sido evitada. Como? De que forma? O caminho sempre é o autoconhecimento. Sempre. E o autoconhecimento, ele sempre vai nos levar para esse espaço interno, que no yoga a gente chama isso de Ishvara Pranidhana, né? Que é uma entrega, e não só uma entrega ao absoluto, mas é uma escuta e um atendimento, né? Eu atendo aquilo que vem do meu coração mais profundo. Então isso evita crises desnecessárias, mas as necessárias vão acontecer.
Então essa crise da meia-idade, o que tanto a Organização Mundial da Saúde como a ONU, eles vão dizer que essa crise da meia-idade, a gente pode pensar, que idade é essa? Dizem eles que de 45 anos até 59 anos nós vivemos uma crise. E faz muito sentido essa crise ocorrer nesse período da vida, porque aí a gente já trilhou, a gente já tem uma profissão, talvez até aí a gente já tenha constituído família, a gente já tenha definido geograficamente o nosso lugar de moradia. Percebem? Por que essa crise acontece? A crise da meia-idade é uma crise onde eu questiono a vida que eu construí até então. E sem dúvida alguma eu posso afirmar aqui que praticamente todas as pessoas que vêm buscar auxílio através desse método que eu ensino é porque estão vivendo uma crise. Talvez não a crise só da meia-idade, né? Mas uma crise às vezes existencial. Eu particularmente tive uma crise que foi muito marcante na minha vida, mas eu era só uma criança, eu tinha 9 anos de idade, de uma pergunta que eu fiz dentro do processo de catequese, que algumas de vocês talvez já passaram por isso também, né? E aquilo ali foi uma crise definitiva na minha busca espiritual, inclusive, mesmo eu sendo uma criança. Então, se você faz uma análise agora da tua vida, parando um pouquinho aí, e levando em consideração as crises que você já teve, que foram crises que definiram o teu caminho, por exemplo, essa minha crise de 9 anos foi uma crise que definiu a minha linha espiritual na vida. E uma das situações muito marcantes nessa minha crise é que a partir dali eu passei a entender que nós temos crises dentro de uma existência, mas que cada vida, cada existência dentro da vida, que cada existência que nós temos, nascer e desencarnar, são 2 momentos de crise fundamentais na nossa vida. Sim, eu estou falando também aqui sobre reencarnação. O codificador do Yoga Patanjali, quando ele aborda o tema, a morte, e ele fala que essa é uma crise que vai nos acompanhar por toda uma existência, né? O medo de morrer. E ele diz, por mais sábio que seja a criatura, por mais que ela detenha sabedoria, ela teme a morte. E ele justifica esse temor. Ele diz, nós só tememos a morte porque nós já vivemos outras vezes. Porque a gente não teme o que desconhece, ao contrário, a gente teme o conhecido. Então, a crise também ela se expressa nesse momento, de temer algo que a gente já tenha vivido. E realmente isso vai gerar um pouco de insegurança e medo. Mas na medida em que nós vamos trilhando esse processo de progresso, trilhando esse processo de autoconhecimento, trilhando esse caminho de evolução, as crises elas se tornam mais leves, mais suportáveis. E toda a adversidade sempre vai trazer um ensinamento quando aproveitado devidamente. Então, nos momentos de crise, pausa. Nos momentos de crise, respiração. Nos momentos de crise, não tenha medo de mergulhar no seu caos. Faça um decreto, alma. Eu mergulho no caos agora. Faça um decreto, espírito. Eu mergulho no caos agora. Porque quando nós mergulhamos profundamente nesses momentos de caos e de crise, nós tiramos daí grandes aprendizados. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Compartilha, manda esse vídeo para outras mulheres que estão vivendo um momento de crise, seja no casamento, seja na vida profissional, seja numa mudança, uma crise muitas vezes de ver os filhos saindo de casa e estando sozinhas. Mande esse vídeo porque ele está cheio de reflexões importantes e que vão ajudar essas mulheres a superarem essas crises. Namastê!